Michael Wasto desceu do transportador e pisou no chão brilhante da estação Sentry Prime. Em seu simples terno preto, e com uma pequena bolsa parecia um intruso entre os coloridos e extravagantes alienígenas. Como o primeiro diplomata humano no Conselho Galáctico, ele esperava alguns olhares curiosos, mas o que ouviu foi muito pior. Um alto alienígena de pele azul sussurrou para seu companheiro: "Parece tão frágil." Michael ignorou o comentário. Ao longo de 20 anos de serviço nas Forças Especiais Humanas, ele já tinha ouvido coisas muito piores. Antes de se tornar diplomata, ele era alguém completamente diferente. Uma pessoa que inspirava medo até mesmo entre os soldados mais endurecidos. Mas isso já estava no passado. Pelo menos, era o que ele esperava. Logo em seguida, uma funcionária de pele verde e 4 braços se aproximou dele. "Homem Wasto, sou a substituta do presidente dos Cliques. Por favor, siga-me e vou levá-lo até seus aposentos." "O conselho, siga-me e vou levá-lo até seus aposentos." "Reúne em 3 horas." Michael acenou com a cabeça e seguiu-a em silêncio. Notou como os outros alienígenas se afastaram ao vê-lo. Em seus olhos percebeu não apenas aversão, mas até mesmo ódio. As pessoas tinham acabado de entrar na era das viagens interestelares, descobrindo a tecnologia mais rápida que a luz há apenas 15 anos. As raças mais antigas não gostavam de novatos, especialmente daqueles que aprendiam rápido. Seu quarto era pequeno e modesto. Quando a Clique se afastou, Michael decidiu verificar o local em busca de escutas e câmeras. Encontrou 6, mas não desligou nenhuma. "Que eles olhem. Que pensem que eu não sei", pensou. Desfez sua mala organizando cuidadosamente cada item. No Wisnaconim Miesco. Um livro de poesia, um lápis de madeira, um pequeno medalhão com símbolos estranhos. Objetos comuns que em suas mãos ganharam um significado completamente diferente. Ele ligou o tablet seguro e enviou uma mensagem para o comando da Terra. Em segurança, a recepção foi fria, como esperado. "Hoje participo da primeira reunião do Conselho." A resposta chegou rapidamente. "Mantenha cautela. A inteligência sugere possíveis ações hostis por parte da delegação Drawari. Lembre-se, sua missão é de caráter diplomático." Michael sorriu levemente. Os Drawari eram uma raça guerreira com pele escamosa e vermelha e um temperamento difícil. Se eles estavam planejando algo, a decepção será dolorosa. Ele vestiu o uniforme diplomático formal e se olhou no espelho. Tinha 45 anos e seus cabelos negros já tinha começado a grisalhar. No rosto ele carregava algumas pequenas cicatrizes que a maioria dos diplomatas teria vergonha de mostrar. Sua característica mais marcante eram os olhos, cinzentos e frios, que não revelavam nenhuma emoção. Ao caminhar em direção à sala de reuniões, notou 3 guerreiros Drawari observando-o de um corredor lateral. Quando o avistaram, fizeram gestos de cortar a garganta. Michael apenas acenou educadamente com a cabeça e seguiu em frente. A sala do conselho era imensa, com assentos para representantes de mais de 200 mundos. O lugar da Terra ficava na parte de trás, longe das raças mais proeminentes. Michael ocupou seu assento sem dizer uma palavra. O alto chanceler Warfax, um alienígena de pele roxa e 6 olhos, deu início à reunião. "Temos hoje um novo membro, o humano Michael Wasto da Terra." A sala se encheu de murmúrios e sussurros. "Vamos ter, espero", continuou o chanceler, com um sorriso frio, "que o representante da Terra aprenda rapidamente seu lugar para sua própria segurança." Michael apenas sorriu
e não respondeu nada. Em breve, todos saberão com quem estão lidando. O diplomata humano anotou algo com uma caligrafia elegante. Dia 1. Eles não têm ideia. 3 dias após sua chegada, Michael participou de uma recepção de boas-vindas no grande salão. Ele saboreava lentamente sua bebida, observando os alienígenas de toda a galáxia interagirem entre si. Poucos se aproximavam do diplomata humano. A maioria fingia não vê-lo. Então é isso que a Terra tem, disse uma voz aguda atrás dele. Michael se virou e viu Kroll, o representante dos Drowery, que o superava em altura com sua figura escamosa e de pele vermelha. Seus dentes afiados brilhavam quando ele sorria. Você não parece muito impressionante, afirmou. Michael respondeu com um leve sorriso. Nós, humanos, raramente impressionamos. O embaixador Kroll se aproximou. Deixe-me esclarecer algo, meu amigo. Sua tribo não pertence a este lugar. Vocês saíram do lodo há pouco tempo demais para se sentar entre as estrelas. Alguns outros diplomatas pararam de conversar e começaram a observar a cena. Michael notou pelo menos 20 pares de olhos voltados para ele. Talvez, disse ele em voz baixa, mas aqui estamos. Kroll derrubou a bebida da mão de Michael e o vidro se estilhaçou no chão. A sala ficou em silêncio. Foi um acidente, disse Kroll, com um sorriso cruel. Assim como o acidente que pode acontecer com você, se não desaparecer rapidamente. Michael simplesmente pegou um guardanapo e se inclinou para limpar. Vidro quebrado. Isso fez Kroll rir até chorar. Olhem para o homem. Tão limpo quanto um criado, ele gritou para a multidão. É realmente a Terra que envia para se representar um homem que se comporta como um droide de limpeza. Os alienígenas explodiram em risadas. Michael terminou de limpar e se endireitou. Todos nós fazemos bagunça, embaixador, disse calmamente. A diferença está em se limpamos nós mesmos ou deixamos para os outros. Ele se virou e se afastou, sentindo o olhar furioso de Kroll em suas costas. Sabia que acabara de ganhar um inimigo perigoso, mas esse era o plano desde o início. Naquela noite, enquanto Michael voltava para seu quarto, uma pequena criatura alienígena azul surgiu das sombras. Homem Wasto, ele sussurrou. Sou S, assistente júnior da delegação Fexian. Preciso falar com você. Michael olhou ao redor, certificando-se. Está planejando algo, respondeu S. Eu ouvi como eles estavam conversando. Eles querem... De repente, ele parou, olhou para baixo. De seu pescoço saía uma pequena flecha. Os olhos reviraram para trás e ele caiu para frente. Michael o segurou e verificou o pulso. Nada. Ele levantou o olhar exatamente no momento em que a segurança do conselho chegou 2 minutos depois. Foi um acidente trágico, disse o chefe da segurança após uma rápida avaliação. Parece ser uma reação alérgica a algo que ele comeu. Michael sabia melhor, mas não disse nada. Naquela noite, em suas acomodações, enviou uma mensagem ao comando da Terra. Situação pior do que o previsto. Dredgewehr está planejando ações diretas. Solicito evacuação. A resposta chegou curta e codificada. Evacuação impossível, sobreviva por todos os meios disponíveis. Michael ficou sentado por um longo tempo encarando a mensagem. Depois, ele abriu sua mala e retirou documentos falsos. No interior havia um compartimento oculto,
Ele tirou de lá um lápis, um livro e um medalhão que havia arrumado anteriormente no quarto. Colocou-os sobre a mesa em uma disposição específica e então pronunciou palavras que poucos na terra ainda lembravam. Pensei que tinha terminado com isso, disse para si mesmo. Mas agora estou de volta. Pela primeira vez desde sua chegada, Michael Wasto permitiu-se um verdadeiro sorriso. Não era uma visão agradável. Era meia-noite no horário da estação quando 4 assassinos Drawari chegaram ao quartel-general de Michael. Eles eram ao quartel-general de Michael, guerreiros de elite escolhidos pessoalmente por Kroll para esta missão. Cada um deles carregava uma faca sônica capaz de cortar metal sem emitir som. Lembrem-se, sussurrou o líder deles. Isso deve parecer um acidente. O conselho não pode saber. Aqui está a tradução para o português. Descobrir que isso foi planejado. Eles abriram a porta usando um código de segurança roubado. O quarto estava escuro e silencioso, silencioso demais. Onde ele está? Um dos assassinos perguntou, olhando para a cama vazia. O líder fez um sinal para que eles vasculhassem o local. Eles se dispersaram, então a porta se fechou atrás deles com um clique silencioso. A luz se apagou. Algo está errado, disse um dos assassinos e sua voz tremia de medo. Uma voz suave veio das sombras. Vocês deveriam ter trazido mais pessoas. O que aconteceu a seguir se assemelhava a um pesadelo. Os Drari eram assassinos treinados, mas na escuridão eram impotentes diante de algo que se movia entre eles. O primeiro assassino sentiu algo afiado perfurando seu olho. Um simples lápis de madeira, usado com uma força impossível. Ele não teve tempo nem de gritar antes de morrer. O segundo se virou em direção ao som e brandiu sua lâmina, atingindo apenas o arame. Então, algo se enrolou em seu pescoço. Cordão do medalhão. O pescoço dele se quebrou com um estalo. O terceiro conseguiu ativar a luz de emergência. Por um breve instante, ele viu Michael parado, calmamente à sua frente. Então a luz se apagou quando algo o atingiu no braço. Um livro com a borda endurecida e afiada acertou diretamente na garganta, esmagando a traqueia. O líder recuou até a parede, brandindo a lâmina de forma descontrolada. O que você é? A voz de Michael era calma e próxima apenas de diplomata. Quando as luzes voltaram algumas horas depois, a segurança do conselho não encontrou nada de extraordinário. O quarto estava limpo em perfeita ordem. Michael dormia tranquilamente em sua cama. Os 4 assassinos Drawari nunca mais foram vistos. Na manhã seguinte, Michael, como de costume, participou da reunião do conselho. Ele notou que 3 lugares na seção Drawari estavam vazios. Kroll parecia nervoso, suas escamas pálidas de medo. Quando chegou sua vez de falar, Michael se levantou e sorriu para o conselho. Nobres representantes, disse em voz alta. A Terra gostaria de propor um programa de intercâmbio cultural. Acreditamos que um melhor entendimento mútuo ajudará a evitar infelizes mal-entendidos. Ele olhou diretamente para Kroll enquanto falava. After the meeting, 2 younger representatives whispered in the corridor. Did you hear what happened to the Drawari execution team? He asked one. No. What? They disappeared last night, no trace of them. Strange? Wasn't it something related to a human? Os dois olharam para o final do corredor, onde Michael caminhava sozinho. Seus passos eram leves e precisos. Provavelmente apenas uma coincidência, disse um deles, mas não havia convicção em sua voz. Naquela noite, Michael enviou mais uma mensagem ao comando da Terra.
Primeira tentativa neutralizada. Estou me preparando para a escalada. A resposta foi simples. Confirmado. Lembre-se de quem você é. Michael tocou o medalhão em seu pescoço. Ele se lembrava perfeitamente de quem era. E em breve, todo o Conselho Galáctico também se convenceria disso. Uma semana após o desaparecimento dos assassinos Drawari, sussurros circulavam nos níveis inferiores da estação Century Prime. Funcionários de limpeza, conservadores e a equipe da cantina compartilhavam histórias em voz baixa. Eu vi um homem na noite passada, disse um técnico de pele roxa. Ele estava arrastando algo pesado, perguntou seu colega. Estava envolto em plástico. Mas de seu interior gotejava uma substância escura. Em outra parte da estação, uma das funcionárias imediatamente compartilhou com os colegas a informação sobre os estranhos símbolos que descobriu nas proximidades das unidades de descarte. Pareciam símbolos da Terra, disse ela. Verifiquei na base de dados, eles significam aquele que caminha na sombra em alguma língua antiga da Terra. Essas histórias finalmente chegaram ao chefe de segurança do Conselho Galáctico. Ele era alto, de pele cinza, com 6 dedos em cada mão, e servia ao Conselho há 30 anos. Não acreditava nos rumores, mas os Drawari desaparecidos não lhe davam sossego. Em seu escritório particular, Fentalos teve acesso à base de dados histórica da Terra. Ele pesquisou técnicas de combate dos humanos assassinos e forças especiais. Na tela, uma onda de informações surgiu. Depois, ele tentou algo diferente. Digitou Baba Yaga. A tela se encheu de histórias sobre a velha bruxa que morava em uma cabana com patas de galinha. Fentalos franziu a testa. Isso não pode ser. Ele murmurou. Continuou lendo até encontrar outra menção. Na mais recente história militar da Terra, Baba Yaga havia se tornado o codinome de um assassino de elite, atuando em operações secretas. A identidade era desconhecida, o status aposentado. Foi então que encontrou o relatório de Telos, oficial militar. Enviamos uma equipe de 3 para o alvo. Nenhum voltou. Foi como lutar contra um espírito. Os locais o chamavam de Baba Yaga. Outro relatório afirmava: este não é o homem que você envia contra o monstro. Este é aquele que você envia para matar o monstro. Fentalos se afastou da tela. Sua pele cinza empalideceu. Is it possible that the human diplomat is Baba Yaga? Ele precisava ter certeza antes de tomar qualquer atitude. Enquanto isso, Michael percebeu uma mudança no comportamento dos outros diplomatas. Algumas delegações que antes eram hostis, de repente eram hostis. Tornaram amigáveis. Um representante dos Cassianuvi até o convidou para jantar. Esperamos fortalecer as relações com a Terra, disse ele, enquanto seus tentáculos tremiam nervosamente. Sempre admiramos os humanos. Michael sorriu levemente. Isso é interessante. Há uma semana vocês chamaram os humanos de macacos primitivos, indignos de viagens espaciais. A pele do Cassiani mudou de verde para branca. Mal entendido, temos o maior respeito pela sua espécie. Naquela noite, Michael voltou para suas acomodações e trancou a porta. Ele tirou um pequeno pedaço de papel com os nomes escritos, riscar 3 nomes de Drawari e o nome de um Nexianin. He insulted which one? Then he looked at the remaining names. Next on the list was the tall Chancellor Fairfax. Michael touched the medallion, soon, and whispered,
on the other side of the Scintilla station. He made a decision. He will warn the Chancellor about the man. But when he reached for the communicator, he hesitated. What if he is wrong? And what about dreams? Which would be more dangerous? Pela primeira vez em sua carreira, Sintalos sentiu medo. O alto chanceler Forfax convocou uma reunião extraordinária do círculo interno do Conselho. Estavam presentes apenas 7 das criaturas mais poderosas reunidas em uma sala secreta profundamente na estação. Nosso plano está ameaçado, disse Forfax, sua pele púrpura escurecendo de raiva. Esse homem não é o que esperávamos. O almirante Zex da frota Artiviana concordou. A tentativa de assassinato pelos Drari falhou. 4 dos melhores guerreiros deles desapareceram sem deixar rastro. Deveria ser simples. Matar o diplomata humano, culpar um grupo radical. E usar isso como pretexto para atacar a Terra antes que eles se tornassem poderosos demais, acrescentou a conselheira principal Mera, do coletivo Cefron. Forfax bateu o punho na mesa. Os humanos estão em... Aqui está a tradução para o português. No espaço sideral, apenas há 15 anos. E a tecnologia deles se desenvolve mais rápido do que a de qualquer outra espécie. Em 10 anos, eles podem representar uma ameaça. Não podemos permitir que isso aconteça. Caiu um silêncio enquanto os membros do conselho consideravam a situação. O que sabemos sobre esse homem? A tradução para o português da expressão Michael Wasto não é clara, pois parece ser uma frase em uma língua ou dialeto específico. Se você puder fornecer mais contexto ou esclarecer o que significa, ficarei feliz em ajudar com a tradução. General Crit from the Ministry of War Darwani asked. Forfax pressed a button and a hologram of Michael appeared above the table. Official data says he was a soldier before becoming a diplomat. Nothing unusual. He hesitated, but my sources indicate he may be someone else. Someone people call Baba Yaga. Admiral Zex stood up abruptly, his face pale. Did you say Baba Yaga? Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Yes. Does that mean anything to you, Admiral? A voz de Zexa tremia. Durante nosso primeiro contato com a Terra, ouvi os soldados falarem sobre alguém com esse nome. Pensei que era apenas uma história para assustar os novos recrutas. O que eles disseram? Warrex exigiu uma resposta. Disseram que ele não é apenas um assassino, respondeu Zex em voz baixa. Disseram que ele é o assassino. Aquele que enviam quando querem ter absoluta certeza. Aquele que nunca, palha nunca deixa testemunhas e nunca demonstra piedade. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Bobagem, finalmente, disse Warax. Nenhum homem sozinho pode ser tão perigoso. Mas mesmo assim, não. Vamos correr riscos. Ordenei aos guardas de elite que o eliminem esta noite. 20 dos nossos melhores guerreiros com armamento avançado. Enquanto isso, nossa frota já está a caminho da Terra. Em 3 dias, começaremos o ataque. Nesse momento, um jovem assistente entrou e sussurrou algo no ouvido de Warax. O que você quer dizer com sinais estranhos? The Chancellor asked irritably. They appeared just before this hall. They appeared just before this hall, sir, the uncertain assistant replied. They look like symbols
from Earth. What do they mean? Nosso tradutor afirma que isso significa: eu os ouço. Antes que alguém pudesse reagir, as luzes da estação se apagaram. Por um breve segundo, tudo mergulhou em total escuridão. Quando a iluminação voltou, todos pareciam bem, exceto o jovem assistente, que segurava na mão um pequeno medalhão que não estava lá antes. O que é isso, Baba Yaga? Ele disse olhando para o objeto confuso. O almirante Zex recuou para o seu assento. Esse não é o nome desse homem, sussurrou. É como o chamavam. Ao mesmo tempo, em suas instalações, Michael Wast terminava de escrever uma mensagem para o comando da Terra. Procedimento de emergência. Baba Yaga autorizada. A frota está se aproximando da Terra, preparando a resposta final. Ele clicou em enviar e começou a se preparar. Sabia que naquela noite viriam buscá-lo. Estava pronto, já tinha se cansado de esperar. Michael estava sozinho na cúpula do Conselho do Jardim. Um enorme espaço repleto de plantas, de 100 mundos, estava silencioso naquela hora da noite. Apenas se ouvia o suave farfalhar das flores exóticas se abrindo sob a luz artificial da lua. Ele sabia que estavam chegando. Escolheu aquele lugar não por acaso. O capitão Drex liderava seu esquadrão de guardas de elite pelos corredores da estação. Cada um dos guerreiros carregava as mais recentes armas de plasma e usava uma armadura resistente à maioria dos ataques. Moviam-se silenciosamente, treinados especialmente para missões desse tipo. Lembrem-se, disse Drex à sua equipe, nenhum homem pode sair desta estação vivo. Câmeras de segurança na cúpula do jardim mostravam Michael sentado tranquilamente em um banco. Parecia que ele estava lendo um livro. Ao seu lado, havia uma simples ferramenta de jardinagem. Um pequeno rastelo para trabalhar na terra. Reginaldos assistia à transmissão em seu escritório. Não avisou Warax sobre suas descobertas. Algo lhe dizia para apenas observar. O esquadrão entrou no jardim por 4 entradas, cercando completamente Michael. 20 assassinos treinados contra um homem. Michael fechou o livro e olhou para cima. Bon evening, gentlemen. Bon evening, gentlemen, he said calmly. I was expecting you. Michael Wast, Captain Drex announced. By order of the High Chancellor, you are to be executed for crimes against the Galactic Council. Michael nodded. I understand, but I am curious. What crimes have I committed? It doesn't matter, replied Drex, raising his weapon. Any last words? Michael levantou-se lentamente. Só 5. Vocês deveriam ter vindo com mais gente. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Inscrevam-se no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar. O que aconteceu a seguir foi registrado pelas câmeras de segurança. Mais tarde, muitos membros do conselho assistiram à gravação. Mas apenas alguns conseguiram acreditar no que viram. Os 3 primeiros guardas abriram fogo com armas de plasma. Michael se moveu com uma velocidade impossível, como se já não estivesse mais no lugar onde miravam. Ele alcançou o guarda mais próximo antes que alguém pudesse reagir. Agarrou um ancinho e o cravou na fenda da armadura do oponente. O guarda caiu silenciosamente. Peguem-no! Drex rugiu-sou. A equipe lançou-se ao ataque. Michael movia-se como água entre eles, nunca onde esperavam. Ele lhes tomava as armas e as usava contra eles. Aproveitava plantas, ferramentas de jardinagem e até armaduras dos guardas como armas. Um deles brandiu a lâmina em direção à cabeça de Michael. Michael agarrou seu braço e o quebrou em 3 lugares. O outro disparou uma arma de choque.
Michael secado ao ar. Eltro disparou uma arma de choque. Esquivou e o projétil atingiu 2 outros guardas. Durante todo o tempo, o rosto de Michael permaneceu sereno, quase entediado, como se estivesse realizando uma tarefa simples que já havia repetido muitas vezes. No escritório, Sintalos, o chefe de segurança, observava tudo com incredulidade. O que ele é? Septou. A resposta veio de trás dele. Ele é Baba Yaga. Tintalo se virou e viu o almirante Zex, que também estava olhando para as telas. O assassino mais perigoso da Terra continuou. Zex, aposentado há anos. Agora entendo por que o enviaram como diplomata. Eles sabiam o que estávamos planejando. Na tela, o último guardião caiu morto. Restava apenas o capitão Drex, que tremia de pânico enquanto Michael se aproximava. Por favor, implorou Drex. Eu só estava seguindo ordens. Michael tirou algo do bolso, seu medalhão. Delicadamente colocou na mão de Drex e fechou seus dedos. Diga ao Arax que estou indo atrás dele, disse Michael. Em seguida, olhou diretamente para a câmera mais próxima. Seu rosto estava salpicado de sangue, mas seus olhos estavam completamente calmos. Ele acenou com a cabeça uma vez, como se dissesse olá para aquele que he watched. Sintalos turned off the monitors. We made a terrible. Emergency lights flashed in every corridor. Grand Chancellor Warax stood in the main control room, surrounded by guards and technicians. Where is he? Warax is gnarled, ice purple skin, almost blackening with rage. How can one man hide from our entire security? We lost contact with more teams. The technician reported. Everyone is in a different part of the station. On the main screen of the station, a map with red dots appeared, indicating the locations where unconscious or dead guards were found. The pattern was chaotic, as if one person could be in multiple places at once. Lock down all key systems. Order Edwarax. And his voice sounded firm. And give me direct connection with our fleet heading towards Earth. Communication has been interrupted. Sir, replied one of the technicians. We can't reach the fleet. Warwick slammed his fist on the console, frustrated, asking, how is that possible? But that's only one person. Nesse momento, nos túneis técnicos da estação, Michael movia-se silenciosamente. Ele trocou seu traje diplomático por uma roupa simples e preta que encontrou em um armário de equipamentos. Em suas mãos, segurava um tablet que havia tomado de um dos guardas, contendo o plano completo da estação. Nas últimas 3 horas, ele havia instalado pequenos dispositivos em locais estratégicos. Alguns eram explosivos comuns, enquanto outros interferiam nas comunicações ou nos sistemas de segurança. Ele planejava esse momento desde o dia em que chegou. Lembrou-se das instruções reais do Comando da Terra. Estamos enviando você porque suspeitamos que o Conselho planeja um ataque à Terra. Como diplomata, tente construir a paz, mas se confirmar as intenções deles, você tem plenos poderes para detê-los por quaisquer meios necessários. Agora, ele tinha provas. A frota do Conselho já estava on the way to Earth, not knowing what Earth has in store for them. In the private quarters of the mayor's console from the Saffron Collective,
She hurriedly packed the most important things. She had to reach her private ship and escape before the situation worsened. As she turned to leave, she froze in terror. Michael stood in the doorway. "Where are you going, Consul?" he asked. "Please, I beg you." Ela respondeu. "Eu não fazia parte do plano deles. Fui forçada a cooperar." Michael inclinou ligeiramente a cabeça. "Você votou a favor do ataque à Terra e da morte de bilhões do meu povo. Vou te contar tudo. Forfax tem um bunker secreto no nível 28. Ele está se escondendo lá agora." Michael acenou com a cabeça. "Obrigado pela colaboração." 10 minutos depois, o computador principal da estação anunciou em um tom calmo: "Atenção, todos os membros da tripulação. Os protocolos de emergência foram ativados. Os procedimentos de evacuação estão começando." As cápsulas de resgate começaram a ser lançadas de todos os lados da estação, enquanto diplomatas e pessoal aterrorizados fugiam. Michael observou a saída deles. Os inocentes vão escapar. Os culpados, não. Em seu bunker seguro, Forfax recebeu uma mensagem em seu dispositivo pessoal. Ela era direta: "Você não deveria ter tocado no diplomata." As luzes no bunker se apagaram. Na escuridão, Forfax ouviu um leve som de respiração. Ele não estava sozinho. De repente, todas as telas de comunicação da estação se acenderam. Em cada uma delas, apareceu o rosto de Michael. "Atenção todas as raças do Conselho", disse ele. Seus líderes os enganaram. A Terra veio em paz. Lembrem-se de quem escolheu a violência. 3 dias após o que muitos começaram a chamar de a Noite das Sombras, o Conselho Galáctico se reuniu novamente. A sala normalmente lotada estava agora metade vazia. Muitos representantes voltaram apressadamente para seus mundos natais. E aqueles que ficaram estavam nervosos, pulando a cada barulho. As portas principais se abriram, e um suspiro de surpresa percorreu a sala. O grande chanceler Forfax entrou. Vivo, mas mudado. Sua dignidade havia desaparecido. Ele caminhava desaparecido, devagar, escoltado por security officers who looked more like guards than bodyguards. Evidence of his crimes appeared on the big screens. Secret orders to attack Earth, plans to steal human technology, records of bribes for other council members. No one could deny the truth anymore. Admiral Zex stood up. Where is the human diplomat? What happened to Michael? No one knew. After the broadcast showing Vorak's plans, Michael simply disappeared. Some claimed he escaped in a small ship. Others believed he was still hiding somewhere on the station, watching them all, exentá-los temporarily. Appointed Chancellor addressed the council. We have received a message from Earth. He fell silent for a moment. They say they are sending a new diplomat. A shiver of fear passed through the room. What if they send another Baba Yaga or something worse? At that moment, the alarm sounded. Unidentified ships approaching. The technician called out. A fleet of ships appeared on the main screen. 20 huge units, with a construction like no one had ever seen before. They moved with incredible precision, surrounding the station in a matter of seconds. Are they attacking? Alguém gritou. Não. Sintala respondeu calmamente. Eles estão esperando.
Uma pequena nave se separou da espaçonave principal e se dirigiu à estação. Os membros do conselho observavam em silêncio tenso enquanto a nave atracava. As portas principais se abriram novamente. Todos esperavam soldados ou armas. Em vez disso, uma mulher entrou, mais velha, com cabelos prateados e olhos suaves. Ela caminhava com uma bengalá, simples, vestida com roupas comuns, sem armas visíveis. "Olá", disse ela com uma voz clara. "Sou Ella Vast. Acho que vocês conhecem meu filho, Michaela." A sala ficou em completo silêncio. "A Terra me enviou como nossa nova diplomata", continuou ela, avançando para o centro da sala. "Fui professora por 40 anos antes de me aposentar. Acredito que ensinar jovens mentes e conduzir negociações. As habilidades diplomáticas exigem competências muito semelhantes." Ela sorriu calorosamente. Ella Vast colocou a mão no bolso. Alguns membros do conselho se mexeram. Ela tirou um medalhão familiar, aquele que Michael sempre carregava consigo, e o colocou sobre a mesa. "Meu filho sugeriu que talvez fosse mais fácil para vocês conversarem com uma professora aposentada do que com um assassino aposentado", disse ela. "Ele também me pediu para informar que os navios esperando do lado de fora são apenas a primeira parte de uma nova frota de defesa da Terra. Nós os chamamos de classe Baba Yaga." Ela olhou ao redor da sala, sem perder seu sorriso gentil. "E agora podemos conversar sobre as condições de uma cooperação pacífica com a humanidade? Eu prometo que são bastante razoáveis. Muito mais razoáveis do que o que meu filho proporia." Os representantes do conselho olharam para o medalhão, depois para a frota de navios visível pelas janelas da estação e, por fim, para a sorridente senhora idosa, que de alguma forma parecia tão perigosa quanto seu filho. Um a um, eles assentiram com a cabeça, em concordância. Ella Vast levantou o medalhão e o guardou de volta no bolso. "Perfeito. Acho que isso é o começo de uma bela amizade."